A graça e paz de Deus estejam com todos. Hoje quero dar uma resposta sobre uma pergunta que é qual é a função das mulheres na igreja? Por que as mulheres não podem ensinar a palavra na igreja? Tá? 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. Aqui fala: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todas as igrejas não são a igreja de Deus. Pela Bíblia, precisamos saber de forma exata o que é a igreja de Deus e como podemos ser um membro dela. E na Bíblia podemos ver a ordem tanto na igreja quanto no casamento ou na família. E essa ordem foi designada por Deus. A ordem é para organizar as coisas. Quando as coisas são organizadas, tudo funciona bem e normal. Mas, pelo contrário, quando a ordem for desrespeitada e ignorada, tudo vai errado. Deus não é o Deus de desordem, mas sim, Ele é o Deus de ordem. E para o nosso bem, Deus deu a ordem em todas as áreas da nossa vida. Com 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3, podemos saber que Deus é a cabeça de Cristo. E Cristo é a cabeça de todo o homem. E o homem é a cabeça da mulher. E essa ordem de Deus não é para desigualar homem e mulher, mas sim para organizar a posição e função deles. E na Bíblia podemos saber de forma bem clara que a posição e função do homem e mulher são diferentes. Isso não significa que o homem é superior do que mulher, não. No ponto de vista espiritual, homem e mulher são iguais, porque tanto um como outra, eles foram criados conforme a imagem de Deus. Homem e mulher são igualmente preciosos aos olhos de Deus, mas a posição e função deles são diferentes. Primeiro Timóteo, capítulo 2, o versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordenada a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. A Bíblia fala que não é permitido na igreja que a mulher ensina nem usa de autoridade sobre o marido. Porque, biblicamente falando, a mulher não é a cabeça do homem, mas sim, o homem é a cabeça da mulher. Mas, hoje em dia, no mundo, podemos ver com muita facilidade que as mulheres ensinam na igreja. Mas a Bíblia não permite isso.
E quando a Bíblia não é respeitada numa reunião, podemos saber que Deus não operará neste tipo de igreja ou reunião. Para as mulheres, não é permitido que ensinar a palavra na igreja, mas na igreja elas podem fazer outras coisas, como evangelizar outros ou dar o seu testemunho para compartilhar o Deus que elas experimentaram na vida delas, para edificar outros, né? Na igreja bíblica, homens ensinam a palavra e usam de autoridade. Ou homens lideram, homens lidam. Homens têm a liderança na igreja. Não porque eles são superiores do que as mulheres, mas sim porque isso é a ordem de Deus para homens. Isso é a função isso é a posição e função deles, designado por Deus. Quando o povo de Israel construiu o tabernáculo no deserto, eles o construíram segundo a ordem de Deus. E quando eles construíram o tabernáculo segundo a ordem de Deus, se manifestou a glória de Deus no tabernáculo. Igualmente, quando nós fazemos todas as coisas conforme a Bíblia, Deus se agradará com a nossa reunião e através da nossa reunião se mostrará a obra e poder e glória de Deus. Êxodo capítulo 40, o versículo 16. E Moisés fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Êxodo capítulo 40, o versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A graça e paz de Deus estejam com todos.